horizonte, no canto mais distante lá, a tua mão está. Lá, acima do universo, nas linhas de um verso lá, a tua mão está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, sim, Senhor, a tua mão está, a tua mão está. Na imensidão do firmamento, no tempo, em todos os momentos lá, a tua mão está. Agora o lá é aqui. Lá, no coração que chora, no abraço que consola lá, a tua mão está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, sim, Senhor, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Deus está quando amanhece, Deus está no fim do dia, Deus está, Deus está, conhece tudo, Deus está, e o que preciso nele está, Deus está, e é o meu consolo, Deus está, nossa alegria nele está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, cante a ele, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Se eu for ao céu, ali, Senhor, é verdade. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Olá, meus amigos, minhas amigas. Esse é o nosso momento especial dessa semana. Nós estamos aqui
para cultuar o nosso Senhor Jesus. Nós estamos aqui juntos como igreja para mais uma semana podermos celebrar, adorar, agradecer, ouvir aquilo que Ele tem para nos dizer e deixar-nos ser transformados por Ele. Esse momento é muito especial, esse momento exige tudo de nós. Essa hora é a hora de nós desligarmos tudo aquilo que pode nos atrapalhar e nos concentrarmos única e exclusivamente para adorar ao nosso Senhor. Então chame sua família, vamos fazer isso juntos, vamos viver a intensidade desse momento juntos. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos e começarmos com uma oração, pedindo para que Jesus seja o centro de tudo isso que nós estamos fazendo aqui. Vamos fazer essa oração juntos? Meu Senhor, meu Salvador, Jesus, aquele a quem nós seguimos, dedicamos a nossa história, dedicamos a nossa vida. Esse é o momento da tua igreja reunida para celebrar, para adorar, para festejar e para ouvir a voz do Senhor no nosso coração. Nós queremos entregar tudo isso que nós fazemos nesse momento para o Senhor e dizer para o Senhor que o centro de toda a nossa adoração é somente o Senhor. Pai, fica com a gente, esteja aqui com a gente, fale com a gente. Nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos cantar louvores ao Teu nome, nós queremos lembrar do Teu sacrifício na cruz e podemos, ó Pai, celebrar pelo perdão e a graça que foi alcançado no nosso coração. Deus, fica com a igreja da Vila. Senhor, esteja conosco nesse momento e que cada segundo desse tempo que estamos aqui juntos seja para adorar e glorificar somente o Teu nome. Nós entregamos tudo isso para o Senhor em nome de Jesus. Amém. Sabe, Kelly, eu tava pensando que é muito bom a gente conhecer o amor de Deus. Nossa, muito! Você não acha, Alex? Com certeza. Mas às vezes, assim, eu fico triste, imaginando. Será que quando eu faço alguma coisa errada, assim, será que esse amor acaba? Será? O amor sem Deus tão passageiro é, mas o doce amor do meu mestre é algo que jamais morrerá. O amor sem Deus tão passageiro é, mas o doce amor do meu mestre é algo que jamais morrerá. Não morrerá, não morrerá, é algo que jamais morrerá. Sim, o doce amor do meu mestre é algo que jamais morrerá. O amor sem Deus tão passageiro é, mas o doce amor do meu mestre é algo que jamais morrerá. Não morrerá, não morrerá, é algo que jamais morrerá. Sim, o doce do meu mestre é algo que jamais morrerá. Sim, o doce amor do meu mestre é algo que jamais morrerá. Ufa! Que legal ter a participação da Vila Gui aqui nesse momento tão gostoso, tão bonito que a gente tem de culto e cantando uma canção que tem uma mensagem tão profunda dizendo que o amor sem Deus é passageiro. E com certeza, o amor quando não é vindo de Deus, quando não é Deus, ele é passageiro, ele não é eterno, como o amor do nosso Senhor Jesus Cristo que se entregou naquela cruz. Eu queria convidar você, aí onde você está, a colocar o teu coração diante do Senhor com as duas próximas canções. Faça desse momento o momento da tua adoração,
duas canções lindas com o nosso pessoal do louvor, onde nós vamos cantar, celebrar e adorar o nosso Senhor. Faça isso com teu coração, cante junto, declare essas palavras para o nosso Senhor. Nas profundezas do mar, depois que o sol se esconde, os meus pecados carrega pra longe de mim. Já não se ouve falar, lugar algum se encontra, o vento sopra e me leva de volta pra quem ainda guarda o que sou, escondido em suas feridas.
perda nos traz. Na pobreza Deus nos viu e o portal do céu abriu. Gloriosa, gloriosa é a cruz. Nem as honras que ganhei, nada do que alcancei, nem a fama desse mundo me atrai. Quero a Cristo engrandecer, vou louvar e agradecer. Eu me gloriarei em sua cruz. Em sua cruz. Gloriosa, gloriosa é a cruz. Foi manchada pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus, que ali se entregou, meu pecado apagou. Gloriosa, gloriosa é a cruz. gloriosa, gloriosa é a You. Look at your eyes. Look at them. Speckled, colorful, each one unique. And I created every one of them. I created everything. The universe and you. I gave you your personality. I made you pure, complex. And every day, I give you life. I love you. But something happened. You cheated on me. You didn't trust me. You sinned. You cut yourself off from me. And although you're still alive, you were slowly dying. So you looked for other things. To fill the void. But nothing works. It just kills you faster. And it separates us more and more. What are you searching for? I don't want you to die. I created you, not to be destroyed, but to know me. So I became one of you, a fragile creation. I was tempted, but I never sinned. I came to save you. You have so many sins, and they have a cost. Someone has to die, you or me. So I took on your sin and traded in my life for yours. And I died in your place.
because I love you. Then, I rose from the dead. I am the way, the truth, and the life. I am Jesus. I'm not here to condemn you. I came to bring you back to life. Rely on me. I will forgive you and give you eternal life. I love you. And I did all of this to have a relationship with you. Will you follow me? Igreja da Vila, eu queria dedicar nesse momento de culto um tempinho especial em um motivo que é totalmente coerente com aquilo que nós estamos enfrentando, aquilo que nós estamos passando. Nós olhamos ao nosso redor, o nosso contexto, nós estamos vivendo tempos difíceis, dias difíceis. Nessa semana nós vimos os números de mortes baterem mais recordes. Pessoas e mais pessoas, famílias e mais famílias estão morrendo, enfrentando essa pandemia que nós estamos vivendo desde o ano passado. Nós estamos vendo o desemprego bater na porta de pessoas, nós estamos vendo a fome chegar na nossa cidade, a fome chegar no nosso país. Nós estamos vendo a economia e a política da nossa nação entrar em colapso, assim como o sistema de saúde. Hospitais lotados, profissionais de saúde esgotados, famílias enlutadas. O que sobra no nosso coração é um sentimento de ansiedade, de angústia, de desespero. Pessoas da nossa comunidade, nesse momento, enfrentam a angústia de ter alguém internado no hospital com essa doença que nós vemos assolar a nossa nação. Eu queria convidar você, convocar você, a que nesse momento nós nos colocássemos diante do Pai, este que nós cantamos, a este que nós celebramos, para colocar o nosso coração e levantarmos juntos um clamor pela nossa nação, um clamor por misericórdia, um clamor pela graça de Deus, um clamor pela intervenção de Deus em tudo isso que nós estamos enfrentando. Vamos fazer isso juntos? Senhor Jesus, nós estamos aqui diante do Senhor. O nosso coração se alegra por quem o Senhor é na nossa vida. Nós nos alegramos pela graça do Senhor que nos alcança. Nós nos alegramos pelo amor do Senhor que nos alcança. Nós nos alegramos pelo perdão que alcançou o nosso coração através daquilo que o Senhor fez na cruz. Mas Jesus, não tem como, nesse momento, não lembrarmos das milhares e milhares de pessoas da nossa nação que choram e prantejam, Senhor, nesse exato momento, porque a morte chegou até a sua casa. Nós estamos batendo recordes de pessoas morrendo. Nós estamos enfrentando hospitais superlotados. Nós estamos enfrentando a fome, o desespero, o desemprego, a angústia, a tristeza, o luto. Senhor, todas as vezes que a nação de Israel passava por momentos semelhantes, por crises que envolvia todo o povo, o Senhor sempre aconselhou essa nação: arrependam-se, coloque o seu coração no lugar certo, busque a minha face, volte para os meus caminhos e eu farei do céu a intervenção sobre esse povo e essa nação. O Senhor disse que se nós nos buscarmos o Senhor, e se nós buscássemos o Senhor de todo o nosso coração, arrependidos dos nossos pecados, o Senhor ouviria do céu, sararia a nossa terra, curaria a nossa nação e o nosso povo. Pai Santo, nesse exato momento, a Igreja da Vila, a Igreja de Jesus se coloca diante do Senhor, pedindo perdão pelos nossos muitos pecados, pelas nossas inúmeras falhas, dizendo para o Senhor que estamos arrependidos de abrir mão de muitas coisas. Nós queremos voltar atrás, nós queremos realmente voltar o nosso rosto para o Senhor e ver a graça e a misericórdia do Senhor
sobre a nossa nação, sobre o nosso país, sobre o nosso governo, sobre as nossas famílias. Pai, tem misericórdia da cidade de São Paulo, tem misericórdia do nosso estado, tem misericórdia da nossa nação. Alcança as famílias, ó Pai, que estão passando fome, Deus. Nos levanta para suprir as suas necessidades. Senhor, alcança as famílias que estão chorando e prantejando nesse exato momento. Por quê? Porque a morte chegou em seu lar. São mais de 300 mil pessoas morreram por essa doença maldita, Pai. E nós pedimos a graça do Senhor sobre essas famílias, sobre cada família que nesse momento sente saudade, sente dor, e pede para o Senhor o consolo da Tua presença. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados e a misericórdia do céu sobre a nossa nação. Que essa igreja nunca esqueça, todos os dias, de orar por essa misericórdia, Pai. E que nós nos levantemos como povo do Senhor para buscar a Tua face, entender o que está acontecendo ao nosso redor, intervir nas situações que nós conseguimos intervir e despejar a graça do Senhor e a misericórdia do Senhor através das nossas mãos, dos nossos pés, daquilo que nós conseguimos fazer. Nós entregamos, ó Pai, as famílias da nossa igreja que estão passando por essa dificuldade e pedimos em nome de Jesus que a presença do Espírito Santo esteja sobre elas, ó Deus. Pai, cura os que estão doentes. Pai, em nome de Jesus, sustenta os profissionais de saúde. Em nome de Jesus, Pai, derrama discernimento e sabedoria sobre todo governante da nossa nação, do nosso país. Pai, sara o nosso povo. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. De cruz erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida
a coroa Jesus me dará. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nós estamos chegando quase no fim da nossa série de mensagem chamada Marcos da História. Nós, durante essas últimas semanas, nós estamos com o Evangelho de Marcos aberto diante de nós. E estamos dedicando algum tempo do nosso coração, da nossa semana, para podermos olhar a história que Marcos contou a respeito de Jesus e tudo que ele nos ensinou em alguns detalhes que fazem toda a diferença e ressignificam muita coisa na nossa vida. São muitas pessoas que têm chegado para mim e dito o quanto essa história, os detalhes, entender um pouco alguns versículos que ficaram obscuros ali na leitura, fazem diferença quando nós olhamos para o todo e ouvimos essa história de Jesus e somos desafiados por ela. É exatamente isso que essa série tem o objetivo de fazer. Entendendo a história de Jesus, sermos desafiados por ela, a termos uma nova postura, uma nova conduta e principalmente uma decisão. A decisão sobre quem nós somos, qual é a nossa identidade. Aqueles que foram chamados para reinar com Ele, não pode ouvir uma história como essa, como nós temos ouvido, e simplesmente não ser transformado por ela no seu interior, na sua vida, na sua prática, na sua conduta. É isso que essa série produz em nós. Toda vez que nós nos aproximamos da Bíblia, toda vez que nós nos aproximamos do Evangelho, essa transformação é algo que a Bíblia, a palavra de Deus faz em nós. Na semana passada, nós estávamos sentados, todos nós, com Jesus à mesa. E nós aprendemos muitas coisas. A importância da mesa, o quanto isso é pedagógico e nos ensina tanto, a importância da família, da comunhão entre aqueles que nós tanto amamos. Nós aprendemos sobre as lições que aquela cerimônia que Jesus liderou teve e ensinou para os seus discípulos e ensina para nós até hoje. Nós aprendemos que nós devemos continuar a viver e praticar esse sacramento lindo da Santa Ceia, em memória de Jesus, junto com Ele, sentado à nossa mesa, até que Ele venha. Até que o dia que nós estaremos sentados num grande banquete, celebrando o nosso Senhor. Essa refeição aconteceu exatamente um dia antes do grande evento de todo o Evangelho. Eu queria convidar você para talvez entrar comigo agora em uma das mensagens mais importantes de toda essa série e de tudo que Jesus viveu e fez quando Ele estava aqui entre nós. Como nós vamos começar isso? Eu queria começar isso fazendo uma pergunta para você. Todo mundo aqui tem familiaridade com o símbolo da cruz. Todo mundo aqui conhece um crucifixo, já viu um crucifixo, entra na casa das pessoas e vê a realidade desse símbolo pendurado em algum lugar, nas igrejas,
nas roupas, nos acessórios. Nós vemos isso espalhados por todos os cantos. Mas a pergunta que eu queria fazer para você, antes de começarmos a refletir no texto bíblico de hoje, é essa: a cruz é símbolo de quê? O que representa para você este símbolo? O que você sente quando você olha para uma cruz? Esteja ela onde estiver, vem alguma coisa no seu coração? Ou isso se tornou tão comum, tão habitual, tão familiar, tão banal, que você já nem sente mais nada? Ou talvez você que está aqui com a gente nunca sentiu alguma coisa quando olhou para a cruz. Eu estou chamando a sua atenção para esse detalhe porque os símbolos, eles podem servir como representações muito poderosas de uma ideia ou de uma crença. Eu não sei se você já pensou isso. O objetivo que é colocado sobre aquele símbolo é reconhecer alguma coisa, é assumir um significado. Os símbolos, então, podem ser incrivelmente poderosos depois que eles são associados a alguma ideia. Vários sentimentos, eles são evocados no nosso coração, na nossa mente, quando nós olhamos para um símbolo e aquilo representa algo para nós. Vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, quando você está viajando e a fome bate, sua família está no carro, os meninos estão chorando, e de repente você vê uma letra M vermelha gigante ao longo da estrada, numa placa amarela, logo, a hora que você olha para aquilo, o que vem na tua mente? Logo você sabe que vem uma loja do McDonald's por ali. E aí você pode viver a emoção de comer alguma coisa naquela lanchonete. Quando você está na estrada também, talvez você vê uma placa branca agora com uma cruz vermelha desenhada nela. O que você lembra disso? Muitas pessoas lembram do serviço hospitalar, uma unidade de atendimento de saúde. Se você vê uma cruz azul numa placa branca, talvez você até lembre do SUS, que é o símbolo, né, do nosso sistema de saúde. Quando você vê uma estátua com uma venda nos olhos, uma balança na mão, o que você lembra? Muitos de nós vão lembrar da justiça. Aqui deve ser algum estabelecimento de juiz, de advogados, algum fórum. Existem exemplos até menos agradáveis que esse. Por exemplo, quando nós vimos numa bandeira o horror político, os sentimentos que vêm no nosso coração, do horror político que é produzido por aquela bandeira com uma suástica preta numa bandeira vermelha. Ou quem sabe capuz branco sobre alguns homens numa noite escura e tochas levantadas. Ou uma foice e um martelo cruzado numa bandeira vermelha. São símbolos. Mas símbolos que evocam na gente algum sentimento, símbolos que provocam alguma coisa na gente. O símbolo da cruz, pense comigo, se não o mais importante, é um dos mais reconhecidos símbolos religiosos do mundo. O símbolo da cruz é um símbolo significativo no cristianismo. À medida que nós nos aproximamos do domingo de Páscoa, as igrejas em todo o mundo vão exibir orgulhosamente a imagem da cruz, seja nas suas igrejas, seja nas redes sociais, nos seus cultos. Muitos possuem cruzes fixadas na parede, outros carregam cruz em ornamentos pessoais, como um pingente num colar, ou um símbolo na pulseira, talvez um brinco, até mesmo tatuado na sua pele, permanentemente marcando a si mesmo. Mas, gente, qual é o significado desse símbolo para cada um de nós? Será que realmente nós compreendemos e carregamos a profundidade dos sentimentos, do significado, de tudo que a cruz traz quando nós olhamos para ela? Pesquisando um pouco sobre isso, eu me deparei com um escrito de N.T. Wright, que ele falou o seguinte: a cruz se tornou de forma irônica uma metáfora morta. Olha que frase forte. A cruz se tornou de forma irônica uma metáfora morta. Ele disse certa vez que alguém escreveu e observou que se você quer usar uma cruz de um lado da tua orelha como um brinco, talvez fosse uma boa ideia você usar uma cadeira elétrica como seu par.
Para toda vez que você olhar para isso, você lembrar o que realmente foi a cruz e o que ela representa de verdade na sua essência. Olha que forte isso. A cruz, gente, era um símbolo político muito antes de se tornar um símbolo religioso. Pensa comigo. Pilatos sabia disso. As multidões sabiam disso. Os chefes religiosos sabiam disso. Jesus sabia o que a cruz representava. Era um símbolo supremo do poder romano. Sua mensagem era: estamos no comando aqui. E é isso que acontece a pessoas que se colocam no nosso caminho. É como se Roma quisesse estampar para a sociedade, através da crucificação, quem mandava naquele lugar. E se alguém não respeitasse isso, poderia sofrer uma penalidade enorme. Gente, o Império havia crucificado milhares de judeus rebeldes quando Jesus era menino na Galileia. Eles crucificaram milhares ainda mais quando eles tomaram Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Tantos crucificados que eles ficaram até entediados e começaram até a fazer experiências pendurando pessoas na cruz em posições e atitudes diferentes, de cabeça para baixo, de lado, pessoas penduradas de forma invertida, até não terem mais madeira, porque foram muitos que foram para a cruz. E entre essas devastadoras repressões de revoltas, porque esse era o objetivo do Império, corrigir a sociedade, corrigir qualquer um que se revoltasse contra a autoridade e o poder deles, eles crucificaram muitas pessoas pelas mais variadas razões. Quase sempre por motivos fúteis, pequenos, mas muitas vezes, se não dizer todas, para conter qualquer um que se opusesse ao Império, tentando motivar uma revolta no povo, tentando motivar uma rebelião entre aquelas pessoas. Os romanos cultos, as pessoas da elite romana, nem mesmo mencionavam a palavra crucificação ou cruz. Eram palavras que não podiam estar no seu vocabulário porque era sujo, era pesado, era impróprio, era como se fosse um palavrão naquela época. A realidade era muito brutal. Era feio, era repulsivo, era nojento. Mas as cruzes eram uma realidade sobre a qual o Império Romano de fato construiu o seu poder. O Império que se gloriava de fazer justiça e trazer a paz ao mundo. Ele construiu o seu poder e autoridade sobre métodos violentos como o da crucificação. O fato, e presta atenção nisso, o fato é que nós estamos muito acostumados com a história da cruz. Nós estamos tão acostumados com essa história, a história da morte de Jesus, que nós precisamos tentar de alguma maneira trazer essa história de volta para que ela fique estranha no nosso coração. Para que possamos, assim, ouvir ela mais uma vez, mas como se fosse nova para a gente, como se fosse repugnante para a gente. A gente precisa trazer a repugnância desse momento, do que o Império Romano fez, do que os judeus fizeram, do que Jesus passou, para que a gente possa experimentar a profundidade do que isso significa. Eu não sei se você sabe, mas pensa comigo, tenta imaginar essa cena um pouquinho. A crucificação era um método de punição, execução, que foi praticado não só pelos romanos, mas por vários povos na história. Na verdade, a crucificação surgiu com os persas, há quase 600 anos antes de Jesus chegar. Mas foi popularizado pelos romanos porque eles começaram a usar a cruz com o objetivo de repressão, com o objetivo de poder, com o objetivo de trazer à tona quem eles eram. O principal objetivo desse método de violência era causar o máximo de dor possível por um longo período de tempo. E assim as vítimas eram pregadas pelos pulsos e pelos pés, ou talvez pelos calcanhares, e abandonadas ali naquele madeiro, que poderiam levar dias para morrer, para que todos que passassem ali pudessem entender e ver o que estava acontecendo. Com frequência, as crucificações eram usadas para passar uma mensagem para aquele povo. Às vezes, para que os crucificados servissem de exemplo. Outros casos, era uma mera demonstração de poder. Isso era muito forte ali. Não era algo incomum, mas era algo que todos temiam. Não era algo bonito, era algo feio, forte, pesado.
O Império Romano chegou a crucificar pessoas em massa. Quando eles continham alguma rebelião, seja judaica, ou quando eles conquistavam alguma cidade, e a história conta isso. Algumas lutas foram cruéis e eles chegaram a crucificar 3.000 babilônios em uma vez, de alta posição social, porque eles se rebelaram dentro do reino. 3.000 pessoas crucificadas uma do lado da outra, para mostrar para a população que qualquer rebelde teria sofrimento de pena. Agora, numa outra situação, um escravo se levantou e ele provocou uma rebelião entre os escravos romanos. Sabe o que aconteceu com eles? 2.000, ou muito mais que isso, pessoas foram crucificadas e colocadas, expostas numa via de passagem de Roma, numa via de passagem daquele lugar, para que todos que passassem ali soubessem o poder e a autoridade que César tinha, o poder e a autoridade que o império tinha. Gente, pensa nisso tudo. Pensa como era esse momento. O exército romano estava muito acostumado com tudo isso. Era um método muito utilizado. Acredito que fazia parte do treinamento de um soldado romano, o preparo, as técnicas, como martelar, como perfurar, onde colocar o prego, como fazer aquilo de forma que a vítima sofresse a pena com maior dor possível, mas que a vida durasse o máximo possível para ela sofrer. Eles presenciavam e executavam isso de uma forma tão corriqueira, que para o soldado romano isso era algo tão frio, tão cruel. Imagina você, isso abre espaço para um momento de zombaria, de diversão entre aqueles carrascos da morte. Você imagina você estando diante de uma cena como essa? Como você reagiria diante de uma cena como essa? A cena era horrível, era repugnante. Primeiro, os açoites do chicote romano, que tinham lâminas na sua ponta, de couro, batiam nas costas do executado e dilacerava a carne do condenado. Depois ele era obrigado a carregar a madeira, a parte da viga que sustentaria os seus braços, em cima daquelas feridas, provocando dor, hemorragia. Pregos de quase 20 centímetros de comprimento perfuravam os seus pulsos e os seus calcanhares, e ele era obrigado a ficar sustentado em cima dessas feridas dolorosas causadas por esses pregos. Os braços eram esticados até os seus ligamentos dos ombros serem rompidos, e isso fazia o peso do corpo cair para frente, provocando uma asfixia muito ruim, uma falta de ar. Ele era colocado na vertical. O seu sangue, suor, fome, os excrementos que saíam dele atraíam insetos que não eram espantados. Somado a isso, tinha um calor exaustivo da hora que eles crucificavam as pessoas. Gente, sede, fome, dor, falta de ar, exaustão, humilhação, toda a dignidade de uma pessoa, de um ser humano, era triturada e exposta de uma forma vergonhosa como um exemplo de poder e autoridade política. Eu queria perguntar mais uma vez. Pensa bem, o que a cruz representa para você? O que você olha, o que você sente, melhor dizendo, quando você olha para esse símbolo? Quando nós chegamos nos capítulos finais dos evangelhos, no nosso caso o evangelho de Marcos, nós nos deparamos com essa cena. Jesus, que tinha feito tanta coisa boa, Jesus que tinha feito milagres, Jesus que tinha espalhado tanto amor, Jesus que tinha incluído tantas pessoas marginalizadas, Jesus que tinha dado tanto ensinamento, Jesus que tinha trazido o reino de Deus de uma forma tão poderosa e tão boa de ser vivida, trazendo esperança no coração de todos, agora estava sendo condenado como um rebelde, como alguém que era opositor ao reino, opositor ao império. O primeiro nível de significado desse texto, que nós vamos olhar um pouquinho hoje, é um significado político. Jesus havia falado que a sua morte era um símbolo do fim das estruturas de poder no mundo. Agora, ele está prestes a vivenciar aquilo que as suas palavras tinham dito. Pilatos, gente, poderia ter açoitado um profeta qualquer errante aí que estaria causando rebuliço lá no império.
Ele teria dispensado um caso de blasfêmia com um estalar de dedos. Mas presta atenção. Supostos reis eram problemas graves. Eram problemas políticos graves. Essa acusação que estava sobre Jesus era uma acusação grave para o império. E qualquer um que levantasse no império dizendo que era alguém que traria mais paz, mais justiça, mais coerência, poder, autoridade para as pessoas, era considerado um rebelde e merecia a morte de cruz. Marcos, ele quer que a gente entenda esse contexto. Mas no meio desse contexto político, o qual levou Jesus para a cruz, ele quer que nós descobramos o contexto teológico. Mas tudo isso, gente, é porque quando nós aprendemos a ler a história de Jesus, enxergamos como a história do amor de Deus, que faz por nós o que a gente não consegue fazer, como essa história produz em nós gratidão, como ela produz em nós o cerne da experiência cristã, que é esse amor por aquele que se entregou por nós. Eu queria chamar você para viver essas cenas, porque Marcos, ele constrói o capítulo 15 em cenas, e essas cenas têm muito a nos ensinar. Essas cenas nos ensinam coisas valiosas sobre aquilo que Jesus enfrentou na cruz. E eu sei, você já escutou essa história inúmeras vezes. Mas hoje eu queria convidar você a reviver esse momento de uma forma totalmente diferente. E trazer-se de volta para o seu coração a repugnância, o nojo, a violência, a dor, o sofrimento de Jesus, que nos deu perdão, graça e amor. A primeira cena que Marcos escreve é terrível, é de embrulhar o estômago. Jesus está diante de Pilatos. E mais uma vez Jesus se coloca como substituto, porque eles pedem Barrabás e matam Jesus. Eles condenam Jesus. Aquela mesma população que gritava Hosana quando Jesus entrou em Jerusalém, agora gritava crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Pilatos entrega Jesus para ser crucificado. Ele entrega Jesus para os seus soldados, os soldados que estavam tão acostumados com esse processo de crucificação. Para eles era só mais um. Era só mais um. Mais um que ia para a cruz. Tanto é que não foi sozinho, foi colocado no meio de dois bandidos, porque era muito comum. Só que peraí, gente, nós estamos no meio da Páscoa. Nós estamos com Jerusalém lotada. Pessoas de vários lugares daquela região estavam em Jerusalém por causa da Páscoa. Pensa como tudo isso se foi. Agora, Marcos conta essa cena assim, ó. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isso é, ao pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram-no com um manto de púrpura, depois fizeram uma coroa de espinhos e colocaram nele. E começaram a saudá-lo, salve rei dos judeus. Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele. Ajoelhavam-se e lhe prestavam adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram suas próprias roupas. Então o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Os que passavam ali, lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: ora, você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, desça dessa cruz e salva-se a si mesmo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam deles entre si, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça dessa cruz, para que nós vejamos e creiamos em você. Os que foram crucificados com ele também os insultavam. Eu queria que você prestasse atenção nessas 2 cenas que Marcos coloca aqui, divididas pelo processo de crucificação. Primeiro, Jesus está lá com os soldados. Jesus está com eles e eles começam todo esse ritual de zombaria. Todo esse ritual de olhar para Jesus e escarnecer dele. As tropas romanas de Jerusalém não viram nada de novo naquela cena. Muito pelo contrário, era algo tão comum para eles. Eles foram tão treinados para isso, viviam isso de uma forma tão comum, que, gente, eles zombavam. Eles criticavam, eles cuspiam, eles se divertiam com aquele momento. Essa era a vida deles.
Eles se renderam para isso, eles eram soldados romanos, eles eram treinados para isso. O único senhor daqueles homens era César. A glória do império era o seu estandarte, a sua vida era a espada e o escudo. Por isso foi fácil para eles. Foi fácil para eles fazerem o que fizeram. E aí, no meio disso tudo, eles começam a fazer um ritual para escarnecer, humilhar e zombar de Jesus. Eles colocam Jesus vestido com um manto de púrpura, um manto vermelho, bem bonito, manto esse que só reis usavam. Essa cor era uma cor real. Além disso, fizeram uma coroa de espinhos e colocaram na sua cabeça até que penetrasse o seu crânio. Essa coroa perfurou a pele da sua cabeça, aquilo começou a sangrar e doer, dando dor de cabeça terrível. Eles começaram a cuspir na cara de Jesus como um gesto de reprovação, um gesto de zombaria. Além disso, açoites, pegaram vara e batiam em Jesus, cobriam o seu rosto e começavam a bater nele. Gente, mas o que eles fizeram com Jesus era o que eles sempre quiseram fazer com um rei judeu. Eles sempre quiseram fazer isso, eles não iam perder a oportunidade de fazer isso com Jesus agora. Marcos constrói a história dessa crucificação por meio dessas cenas e constrói detalhe após detalhe para que a gente possa entender que essa movimentação dinâmica do que ele está nos dizendo tem muito para nos ensinar. Ele não permanece muito tempo numa foto. Ele nem cita detalhes da crucificação. Marcos só escreve assim, e eles crucificaram. Mas Jesus, em Marcos, é crucificado por um motivo. Ele é o rei dos judeus. Colocaram uma placa em cima dele, uma placa escrita, o rei dos judeus. Essa indicação era comum, eles colocavam na cruz, junto com o condenado, o motivo pelo qual ele estava morrendo, que ele estava sendo condenado, para que todo mundo que passasse ali pudesse olhar para aquilo, ver aquilo e entender o que levou aquela pessoa à cruz. E também para que todos aprendessem a nunca fazerem isso e não serem condenados também. Para completar todo esse escárnio, colocaram ele entre dois bandidos. Colocaram ele entre duas pessoas rebeldes, aqueles que levantaram rebelião contra o reino, que estavam prometidos para serem mortos na cruz. Todos zombavam, todos escarneciam de Jesus, todos riam da cara dele, até mesmo aqueles que estavam sendo crucificados com ele. Gente, Jesus está sendo humilhado, escarnecido, zombado, insultado, envergonhado. E isso acontece por todo o caminho até a cruz. Os soldados tiram sarro dele, cospem nele, zombam dele. Gente, eles tiram as roupas de Jesus e o deixam nu. Ele é despojado da sua dignidade. Lembra o que a gente conversou sobre o que significa a roupa naquele momento, para aquele povo, para aquela cultura? Jesus é despojado da sua roupa, eles rasgam a sua roupa. É um símbolo de dizer que estão rasgando tudo que ele tem. Ele é crucificado nu, sua nudez fica exposta para todos que passam ali. E isso era algo muito forte naquela cultura, porque alguém sem roupa, alguém nu, exposto, é alguém que não tem nome, não tem reputação, não tem dignidade nenhuma. A cena da cruz é repugnante. E ela começa e termina com muita zombaria e muita humilhação. A dor maior que Jesus sofre ainda está por acontecer, mas todo o contexto que o envolve é uma dor de humilhação tão profunda, que o faz agonizar naquela cruz. Todo mundo passa e diz, desça dessa cruz, você não tem poder? Você não veio para poder colocar Roma no seu devido lugar? Você não é o Messias? Você não é aquele que lutaria contra os poderes de Roma? Você não é aquele que destruiria o templo? Então desça dessa cruz. Gente, Jesus não foi somente morto na cruz. Ele foi envergonhado na cruz. Ele foi humilhado na cruz. E nós precisamos entender por que isso é tão importante para mim e para você. Por que a zombaria que faz todo o contexto daquela crucificação é tão importante para mim e para você. Eu queria chamar a sua atenção para um detalhe. A zombaria que antecede a morte de Jesus, ela nos mostra o nosso verdadeiro coração. Presta atenção, eles não zombam de Jesus porque ele era um mestre sábio. Nem por causa do sermão do monte que ele proferiu, as palavras que ele dizia, muito menos pelos seus milagres.
Ele fez tantos, era tão bom para a população. Mas sabe por que eles zombam de Jesus? Porque Jesus fez algumas reivindicações. E essas reivindicações eram absolutas. Jesus disse: eu sou o rei, eu sou o salvador, eu vou substituir o templo. Eles não entendiam a lógica de Jesus afirmar que ele era o único caminho para o relacionamento com Deus, mas Jesus fez isso. Jesus reivindicou isso para si. Eu sou esse rei, eu sou o salvador do mundo, eu sou aquele que vai substituir o templo, porque eu sou o caminho para vocês chegarem até Deus. Gente, todas essas reivindicações de Jesus traz à tona o nosso coração hostil. Sabe por quê? Pensa comigo. Um profeta, o Jesus histórico, aquele cara bonzinho, cara legal, grande mestre, que falava coisa bacana, esse cara que era só isso, de alguma forma não faz esse tipo de reivindicação. Ou seja, ele não me força a tomar uma decisão. Eu posso confiar nele, eu posso não confiar, eu posso crer nele, eu posso não crer, eu posso olhar para ele e ser simpatizante, eu posso olhar para ele e dizer: esse não é a minha escolha, não é a minha religião, não é o caminho que eu quero seguir. Esse Jesus histórico, ele não provoca nada no nosso coração, ele é só um cara legal, um grande mestre, com palavras sábias, como tantos outros espalhados por aí. Mas o Jesus, Filho de Deus, o grande Messias, o Salvador do mundo, ele provoca no nosso coração uma grande decisão e desperta em nós a hostilidade mais profunda que a nossa autonomia criou em nós. Porque quando Jesus diz: eu sou o rei, eu sou o Salvador, eu sou o Messias, eu sou o templo, ele nos força a tudo ou a nada. Não existe meio termo. Ele não dá um meio do caminho. É uma decisão para o sim ou para o não. Ou você adora ele, ou você rejeita ele. Ou você se rende a ele, ou você se opõe a ele. Então é tudo ou nada. Você não pode só gostar dele, você tem que adorá-lo completamente, porque ele é o Senhor de todas as coisas. Você não pode simplesmente ficar no meio do caminho, ou você adora e se rende a ele, ou você se despreza ele completamente. Só que qual é o nosso problema? Nós sempre queremos manter as opções em aberto. Nós não queremos ser colocados na parede para decidir se nós vamos para a direita ou para a esquerda. Nós não queremos decidir se o sim ou se o não. Nós queremos ter várias opções e as opções fiquem abertas na nossa vida. Nós queremos somente ouvi-los e absorver aquilo que serve para mim. Deixa eu pegar aquilo que é bom, aquilo que dá, aquilo que é legal na minha vida, o resto que eu não fico muito feliz em ouvir, deixa para lá. Percebe que a hostilidade do nosso coração também zomba dele? Nós também zombamos de Jesus quando vivemos a nossa vida não adorando e nos rendendo a ele, mas quando nós achamos que podemos viver a nossa vida em cima do muro, no meio do caminho. Quando nós queremos absorver parte do que ele diz e rejeitar parte do que ele falou. Agora, essa zombaria e essa hostilidade do nosso coração causada pelo pecado, ela vem mais à tona ainda. Quando nós olhamos para aquilo que ele diz, dizendo para nós é tudo ou nada, e nós olhamos para ele e nos comportamos como se nós fôssemos os grandes mestres do nosso destino. Gente, todos nós, sempre está dizendo alguma coisa com os dentes cerrados, ninguém me diz como eu devo viver. Eu sou o mestre da minha vida, eu sou o Senhor da minha vida, eu tomo as minhas decisões, eu mereço isso, eu mereço aquilo, eu tenho isso porque eu fiz aquilo. Percebe isso? Às vezes você pode até dizer assim: eu realmente não desprezo, eu não zombo ele, eu não odeio, mas eu também não coloco ele como centro da minha vida. Eu tenho muitas outras coisas ali. Gente, ou você não tem integridade no que você fala, ou ainda você não sabe quem ele é, o que ele fez, como ele se entregou naquela cruz. Nós não gostamos desse negócio do tudo ou nada. Nós não gostamos desse negócio de ter que de decidir ou sim ou não. Quando nós somos tomados por um problema, perceba isso, uma crise, um contexto de vida da nossa vida, às vezes nós oramos para Deus, solicitamos alguma coisa para Deus, ou nós queremos aquilo naquele momento, nós já falamos disso aqui.
E nós reivindicamos, é agora, Senhor, nós queremos agora. Mas nós não estamos percebendo que, de certa maneira, nós estamos zombando dele. Porque nós estamos dizendo para ele, a meu jeito é o melhor, a minha vontade é mais eficaz, eu sei qual é a solução para esse problema, então faça o que eu estou te pedindo. Faça a minha vontade. Não seja feita a sua, seja feita a minha. Eu quero que ele seja curado. Eu quero que isso seja resolvido. Eu quero que as bênçãos venham sobre a vida do meu filho. Eu quero isso, eu quero aquilo, porque isso é o melhor para mim. Eu sei o que é melhor para mim. Eu sei o que o Senhor tem que fazer. Percebe? A nossa autonomia tomando espaço no nosso coração e zombando quem Ele é. Essas reivindicações de Jesus nos colocam numa posição. Uma posição que exalta, que chama para fora a hostilidade do nosso coração. Mas essa zombaria também, ela revela o coração de Jesus. Presta atenção nisso. Aquelas pessoas falavam assim, ó, se você é tudo que você diz que é, então desça dessa cruz. Mas a bondade de Deus se expressa em não atender o pedido daqueles homens. Ele podia, ele tinha autoridade para isso, ele podia descer daquela cruz, mas a bondade de Deus, a graça de Deus, o poder de Jesus como o rei de todos os reis, ele se coloca naquela cruz e se segura naquela cruz. Ele se sustenta naquela cruz, ele vai até as últimas consequências por mim e por você. E isso o torna bom, gracioso, amável, isso o torna misericordioso. Porque ele podia ter descido e mostrado a tua autoridade, o teu poder, mas ele não fez. Ele sofreu até a morte por mim e por você. Jesus expressa o seu grande poder ao se controlar naquela cruz. E isso, quando eles zombam, eles aumentam essa aflição, demonstra mais ainda o coração de amor, o coração de graça daquele homem, aquele homem que era Deus encarnado e morreu por cada um de nós. A zombaria não só revela o nosso coração, mas a zombaria revela quem Jesus era, porque ele não reage a tudo aquilo que estava fazendo com ele, e ele usa o seu poder e a tua autoridade não para destruir os seus inimigos, mas para morrer por eles. Ele se deixa ser zombado e completa a sua obra de sacrifício, o sacrifício por todos nós. Gente, como é forte isso. Como é bonito isso. Como isso muda a nossa história, como isso ressignifica tudo. Mas olha só como o texto vai. Marcos agora se move para outra cena. Presta atenção. Ele diz assim, levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu. E o crucificaram. Dividindo as roupas dele, tiraram sortes para saber com o que cada um iria ficar. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. E assim estava escrito na acusação contra ele, o rei dos judeus. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Eu não sei se você se atentou a esses detalhes, mas quando eles começaram a crucificar Jesus, era a 3ª hora, ou seja, 9 horas da manhã. Jesus ficou na cruz, ele ficou ali até as 3 horas da tarde. Eles foram 6 horas de agonia e dor e muita humilhação. Durante essas 6 horas, Jesus ficou pendurado naquele madeiro, sofrendo e sendo humilhado e zombado. Mas no meio desse tempo, ao meio-dia, quando o sol estava a pino, naquele momento mais quente, mais forte, Lucas simplesmente diz, o sol parou de brilhar. Marcos diz, a escuridão cobriu a terra. Gente, não era um eclipse, não era uma tempestade de areia, como alguns tentam explicar. De alguma forma sobrenatural, o sol parou de brilhar e a escuridão tomou aquele lugar. O que significa isso para a gente? O que essa escuridão significa? Todos os escritores dos evangelhos tentam mostrar para nós que os ambientes onde Jesus estava caminhando para a cruz foram feitos na noite, no escuro. A traição, a negação, o julgamento, tudo estava sendo construído no escuro. E agora, na crucificação, ao meio-dia, as densas trevas invadem aquele lugar. O que significa isso? Eu quero que você pense comigo. Porque tudo que acontece na Bíblia tem um simbolismo muito forte.
Os números, as histórias, o que acontece sempre tem um simbolismo ligado ao cumprimento da promessa e à grande missão que Deus está fazendo. Por exemplo, Jesus escolheu 12 discípulos porque isso lembra as 12 tribos de Israel. Seus 40 dias no deserto, sem dúvida, ecoam os 40 dias que Israel ficou rodando no exército, sendo alimentado, sendo testado, sendo provado por Deus. Gente, as 3 horas de escuridão é um flash do que aconteceu na penúltima praga do Egito, quando Deus decretou para Moisés apontar a sua mão para o céu e 3 dias de escuridão desceram sobre aquela terra. Êxodo capítulo 10 fala o seguinte: então o Senhor disse a Moisés, estique a sua mão em direção ao céu, para que a escuridão se espalhe sobre o Egito. Escuridão que pode ser sentida. Então Moisés estendeu a mão em direção ao céu. Total escuridão cobriu todo o Egito por 3 dias. Ninguém poderia ver qualquer outra pessoa ou se mover por 3 dias. Gente, Deus trouxe uma terrível escuridão sobre a terra do Egito. E isso era um sinal, uma mensagem do julgamento da sua ira, que cairia sobre Faraó e sobre aquele povo que escravizou o seu povo. O julgamento de Deus, a ira de Deus descia sobre aquele lugar. E como Deus mandou essa mensagem? Com a noite, com o escuro, com as trevas. O profeta Amós uma vez disse sobre exatamente o que estava acontecendo com Jesus naquele momento. Ele diz assim: naquele dia, declara o soberano Senhor, vou fazer o sol se pôr ao meio-dia e escurecer a terra em plena luz do dia. Eu farei esse momento como luto por um único filho e o fim disso como um dia amargo. Amós, há muitos anos antes de Jesus, ele disse como seria essa cena. E quando Jesus está naquela cruz ao meio-dia, no meio da sua dor e sofrimento, o sol para de brilhar. Mais uma vez, gente, a justiça de Deus desce na terra e Deus anuncia a sua mensagem de uma forma forte e intensa para todos ali. Aquelas pessoas sabiam o que significavam as trevas e a escuridão. Aquelas pessoas sabiam o que aconteceu com Israel na 9ª praga do Egito. Aquelas pessoas conheciam a profecia de Amós, elas sabiam disso. Quando tudo fica escuro, uma mensagem ecoa dos céus: a minha ira, a minha justiça virá sobre vocês. Mas, para ser mais completa, a ira de Deus ainda atingiria aquele lugar, especificamente atingiria uma pessoa, que não era aquela multidão e aquele povo que crucificaram Jesus. Olha só como Marcos fala isso. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. O que significa: meu Deus, por quê? Por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali presentes ouviram isso e disseram: ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. E disse: deixem-no, vejamos se Elias vem tirá-lo. Meus amigos, a escuridão era para poder mostrar a justiça de Deus, mas o julgamento, a ira de Deus recairia sobre Jesus. Não era sobre as multidões somente. Depois de terríveis 3 horas pendurado naquele madeiro, quando a noite cai sobre aquele lugar, tudo que se pode ouvir é Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ao colocar as palavras na boca de Jesus, nesse exato ponto, Marcos está tentando mostrar uma mensagem para a gente. Ele nos diz que a dor de Jesus, o ápice da dor e do sofrimento de Jesus ainda seria maior do que aquela escuridão, do que aquela zombaria, do que aquilo tudo que estava acontecendo com eles. Naquele momento, Jesus mergulha na profundeza da escuridão, desolação e abandono de Deus por 3 horas. A ira de Deus veio sobre aquele lugar e atingiu o cordeiro substituto que estava ali pregado, imolado na cruz. Jesus recebe sobre si o pecado de toda a humanidade. Ele não recebe a justiça de Deus sobre o seu pecado porque ele não tinha pecado. Ele recebe a justiça de Deus sobre os nossos pecados, sobre o meu e o seu pecado.
Eles levaram Jesus para a cruz, eles levaram Jesus a ser abandonado por Deus naquele momento, porque Deus, sendo santo, não compactua com o pecado, ele não convive com o pecado, e naquele momento ele abandona o seu filho na cruz. Por quê? As palavras dos lábios de Jesus são as palavras iniciais do Salmo 22. Meu Deus, por que o Senhor me abandonou? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes de noite e não recebo alívio. Mas existem outros salmos na Bíblia que carregam a expressão dessa angústia que Jesus viveu ali naquele momento. A angústia de ser abandonado, de estar longe de Deus, de estar desconectado do Criador. A angústia que eu e você deveríamos sentir pelos pesos dos nossos pecados. O Salmo 88, por exemplo, diz o seguinte: você me colocou no poço mais baixo, nas profundezas mais escuras. Sua ira pesa sobre mim, você me oprimiu com todas as suas ondas. Por que, Senhor, você me rejeita e esconde seu rosto de mim? Sua ira se apoderou de mim, seus temores me destruíram, a escuridão é meu amigo mais próximo. Gente, Jesus estava carregando naquele momento o nosso pecado. Se lá no Éden a nossa escolha nos desconectou com Deus quando comemos daquele fruto e desobedecemos a ordem de Deus e compramos a nossa autonomia pela desobediência, o pecado assolou a terra, nos desconectou do Criador. Nós vivemos a nossa vida desconectadas de Deus, num vazio eterno. Jesus, que era a fonte da luz, a fonte criativa, aquele que estava presente com Deus quando tudo isso foi criado, Jesus agora sente o abandono, sente essa desconexão e sente o peso que o pecado causou no ser humano. Foi por isso que João Batista disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Paulo diz: Deus tomou o pecado por nós. Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado. Jesus mergulhou nas densas trevas da escuridão, para poder, no nosso lugar, vencê-las. E nós nunca temos que ir nesse lugar. Nunca temos que suportar essa dor. Nunca temos que suportar essas trevas e essa escuridão. Paulo celebra essa vitória dizendo: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos redenção, a saber, o perdão dos pecados. Antes vocês estavam separados de Deus, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Meu amigo, minha amiga, preste atenção nisso aqui, em nome de Jesus. Nós só não estamos mergulhados nessas trevas, na morte, na escuridão, na autonomia do nosso coração, porque um dia Jesus foi até o inferno para poder nos libertar dele. Jesus mergulhou na escuridão da ausência de Deus, da desconexão de Deus, de uma vida sem Deus, para nos garantir toda a eternidade com Deus. Nós só temos perdão dos nossos pecados porque Ele pagou o preço da desconexão. Nós só temos perdão dos nossos pecados porque Ele viveu até as últimas consequências, o sacrifício definitivo, que é o preço, o salário de tudo isso que nós causamos na humanidade e em tudo que é criado. Perceba o que isso significa para a nossa vida. Percebe o que isso significa para a sua vida. Nós estávamos cegos no escuro, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, diz Efésios capítulo 2, mas Ele nos deu vida. Uma vez que entendemos isso e cremos nisso, toda a nossa vida é ressignificada pela obra de Cristo. Ao ir no mais profundo abismo da escuridão, por mim e por você, Jesus está reivindicando a nossa vida a Ele. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Salvador. É tudo ou nada. Não tem como permanecer do mesmo jeito. Agora nós só estamos na luz. Mas se você estiver em cima do muro, talvez você ainda está em trevas. Ele já nos deu o perdão. Ele já nos deu a graça. Ele já nos deu a misericórdia.
Nós não ganhamos isso porque nós somos melhores, nós não ganhamos isso porque nós fizemos alguma coisa, nós não ganhamos isso porque nós somos bonzinhos, porque nós temos religião, porque nós ajudamos alguém, nós não ganhamos isso porque nós temos um bom sobrenome, nós não ganhamos isso porque nós somos filho de fulano e de fulana. Não! Não importa o que você fez ou o que você faz, não importa o que você tem, não importa quem você é. O que importa aqui é se você olhou para essa história, olhou para essa cruz, para essa cena horrorosa e nojenta, repugnante, e você entendeu que esse sacrifício tirou você do inferno, que esse sacrifício abre o caminho para que você consiga voltar para Deus. E é exatamente isso que acontece agora nos versículos finais dessa história em Marcos. Se Marcos nos levou a sentir a escuridão que todos os eventos anteriores à crucificação foram envoltos, agora ele nos mostra que a luz vai voltar a brilhar, porque o propósito de Deus foi cumprido naquele lugar. Em um dos evangelhos, Jesus grita, tetelestai, que quer dizer está consumado. Às 3 da tarde, Jesus solta um alto grito e ele entrega o seu espírito para Deus. Olha como que Marcos escreve esses versículos finais. Mas Jesus, com um alto brado, expirou. O véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu seu brado e viu como ele morreu, disse, realmente, esse homem era o Filho de Deus. Gente, pensa nessa cena, imagina isso comigo. Quando Jesus olha e sente o abandono de Deus, ele emerge na escuridão e nas densas trevas. Depois de um tempo, Jesus brada um grito forte daquela cruz e entrega o seu espírito a Deus e ele morre. Naquele mesmo momento, o sol aparece de novo. O sol, que na Bíblia é um símbolo de alegria, um símbolo de conquista, de vitória, ele brilha de novo. Por quê? Gente, Paulo diz que toda a criação no céu e na terra foi reconciliada com Deus através do sangue de Cristo derramado naquela cruz. Então, o sol que se recusou a brilhar quando Jesus entrou na escuridão da separação de Deus, ele sai novamente anunciando que a redenção de toda a criação estava começando. Marcos também nos leva a compreender uma coisa muito importante. Se o grito de Jesus, no primeiro versículo do Salmo 22, foi esse, meu Deus, por que o Senhor me abandonou? Nós precisamos entender que o Salmo 22 termina em júbilo, em festa. O versículo 27 do Salmo 22 fala assim, todos os fins da terra vão se alegrar e se voltar para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Então o Salmo 22 termina assim, ele conseguiu. Ele conseguiu. Deus concluiu o seu plano, ele pagou o preço naquela cruz, ele enfrentou toda a dor, toda a rejeição, toda a humilhação, tudo que ele tinha que passar para que aquele preço fosse pago, o sacrifício fosse feito e eu e você fôssemos libertos. Os eventos que envolvem esse momento têm muito para nos ensinar. Eu queria chamar para a gente concluir a sua atenção para 2 coisas. Primeiro, o véu do santuário se rasga em 2 partes quando o sol volta a brilhar. Quando Jesus entrega o seu espírito a Deus, o véu se rasga. Por que o véu se rasga? Que véu é esse? Quando Jesus morreu, a cortina do templo ela foi rasgada de cima a baixo, para não dizer que nenhum homem fez isso. Era uma cortina grossa, era uma cortina muito grossa. Era impossível um ser humano fazer aquilo. A terra começou a tremer, o templo começou a tremer e de repente essa cortina se rasgou. Essa cortina separava a presença de Deus, que ficava sob a arca da aliança no Santo dos Santos, onde um sacerdote, uma vez ao ano, todo purificado por rituais, poderia entrar ali por alguns minutos e saindo, representando o povo. Agora aquele véu é rasgado, aquele véu ele é removido. O templo foi removido. Deus não está mais envolto nas trevas daquele lugar. Deus não está mais escondido naquele cubículo do templo. Deus não está escondido mais naquela sala
protegida por um véu. Deus agora rasga o véu e traz uma mensagem para o seu povo. Todos têm acesso à minha presença por causa do sacrifício que Jesus fez. Por causa da morte de Jesus, nós somos convidados para a própria presença de Deus. Essa é a graça, essa é a maravilha da graça e misericórdia de Deus. Nós, pecadores, imundos pelo pecado, nós somos convidados a entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus. A cruz abre o caminho para isso. A cortina está rasgada. O escritor de Hebreus fala disso de uma forma tão bonita, dizendo assim: temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isso é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, nos aproximemos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Nós temos acesso a Deus de novo. Nós podemos falar com Ele. Nós podemos sentir Deus de novo. A desconexão quebrada no Éden, a desconexão provocada no Éden pela desobediência e autonomia do ser humano, agora encontra um caminho de redenção. A cruz nos conecta de novo com o nosso Criador. Nós podemos ter um relacionamento com Ele que duraria toda a eternidade. Que durará toda a eternidade. Gente, mas Marcos não para por aí, porque esse texto não termina assim. O texto continua dizendo que a terra tremeu, o véu do templo se rasgou, mas alguém, nesse exato momento, estava de frente para a cruz. Presta atenção nessa última parte desse texto. Um centurião romano, sem nome, sem identificação, podendo ser qualquer um dos carrascos que pregaram Jesus naquele momento, naquela cruz. Ele olha para a cruz, ele encara o corpo de Jesus preso ali, e solta uma confissão, e essa confissão é tão poderosa porque tem muito a nos ensinar. Ele disse assim: realmente, esse homem era o Filho de Deus. Existem muitos estudiosos que acreditam e afirmam que esse versículo, versículo 39, é o clímax do Evangelho de Marcos, é a mensagem maior que Marcos quer passar em seu Evangelho. O que é tão importante na declaração desse homem? Por que esse homem? Gente, no minuto que Cristo morreu, no minuto que o véu foi rasgado, que a terra tremeu, Deus estava trazendo uma mensagem para todos, para os religiosos e os sem religião, para os judeus e para os romanos. Ele estava dizendo de uma forma muito clara: este é o sacrifício que termina com todos os sacrifícios. Agora, qualquer um pode entrar na minha presença. Qualquer um pode ver Deus. Qualquer pessoa pode se conectar com Deus. Você não tem que ser um sacerdote purificado. Você não tem que ser cerimonialmente puro ou moralmente perfeito. Qualquer pessoa, porque a barreira que existia entre Deus e a humanidade foi rompida de uma vez por todas com o sacrifício de Jesus. Marcos, para ter certeza que a gente entendeu essa mensagem, ele coloca um centurião na frente da cruz. E a primeira pessoa que olha para Jesus depois disso tudo, desde o princípio do Evangelho, o primeiro homem que reconhece quem Jesus é de fato, como Filho de Deus, é um centurião romano. O primeiro versículo de Marcos começa: esse é o Evangelho do Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus. A voz do batismo proclamou Jesus como filho amado de Deus. A voz da transfiguração também chamou Jesus de filho amado. A parábola que Jesus contou dos lavradores maus falou desse filho amado que foi rejeitado e morto pelos trabalhadores. Caifás perguntou se Jesus realmente era o Messias, o Filho de Deus. A multidão zombava dele com essas mesmas palavras: se és filho de Deus, desça da cruz. E agora, não foi um sumo sacerdote, nem um rabino influente daquela época, nem mesmo um discípulo leal dele, mas foi um capanga, endurecido pela batalha, vestido com um uniforme sujo do Império Romano, acostumado a matar pessoas a sangue frio. Ele mesmo está diante daquele jovem judeu agonizante
e diz algo que envia um sinal para todo mundo, para o mundo inteiro. O reino de Deus chegou. Definitivamente, este é o Filho de Deus. O centurião romano se torna o primeiro ser humano lúcido no Evangelho de Marcos a chamar Jesus de Filho de Deus. As palavras Filho de Deus para um romano só seria usado para César. A moeda do Império Romano dizia Tibério César, filho do divino Augusto, filho de Deus. A única pessoa que um romano diria que era um filho de Deus seria para César. Mas aqui, esse centurião diz, ele é um filho de Deus. Gente, para tudo e pensa no que isso significa. O véu foi rasgado. A cruz de Jesus foi o sacrifício que acabou com todos os outros sacrifícios. Você não tem que ser santo nem perfeito para poder ter um relacionamento com Deus. Qualquer um pode se conectar com Ele. Porque olha, esse cara é um romano. Esse cara não é um judeu. Espiritualmente ele é impuro. Ele não conhece a Bíblia. Ele está na escuridão da ignorância, de nem saber o que estava acontecendo ali naquele momento. Ele não conhece as profecias. Ele era um oficial do exército que matava pessoa em nome de César. Aqui está a representação de um homem que viveu a absoluta escuridão espiritual e que quando olhou para a cruz, ele foi transformado por aquele momento e aquilo que significa aquele momento. Um improvável se torna a primeira pessoa a confessar Jesus como Kyrios, o Senhor e o Salvador de todo mundo. De todo mundo. Gente, o ponto de Marcos aqui é que se a gente quiser realmente entender quem é o Filho de Deus, nós temos que olhar para a cruz e vê-lo ali. Nós temos que entender o que ele fez. Nós temos que entender que esse sacrifício, a morte dele, e só por causa da morte dele, nós temos vida. O Filho que se entregou de boa vontade e pagou o preço da nossa salvação. João diz que esses sinais foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida e vida em seu nome. E Jesus mesmo disse, eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Gente, pensa aí no seu coração. O caminho está aberto. Todos nós temos perdão se cremos em quem Ele é. Todos nós temos perdão, reconciliação, redenção, se nós olharmos para a cruz não como um símbolo banal da cultura, um símbolo banal da moda, como um símbolo bonito, mas quando nós olhamos para a cruz como esse símbolo da morte do nosso Rei, que nos trouxe vida e vida eterna. A condição é Jesus, gente. A condição não é ser presbiteriano, ser batista, ser assembleiano ou qualquer outro tipo de denominação evangélica espalhada no Brasil ou no mundo. A condição não é a sua nacionalidade, a sua etnia. A condição não é o seu sobrenome. A condição não é nem as suas atitudes. O caminho está aberto. O véu foi rasgado. Qualquer um pode entrar na presença de Deus, desde que passe pelo caminho da cruz. Essa é a mensagem mais importante, mais forte, mais profunda de todo o Evangelho de Marcos. Quando aquele romano reconhece que Jesus era o Filho de Deus, ele está dizendo para todos que leem o seu Evangelho, você também é um filho de Deus, se você olhar para a cruz, ver Jesus e entender o que ele fez por você. Então venha. Venha para a cruz. Venha para o pé da cruz, se arrepender daquilo que você é, daquilo que você fez. Venha para a cruz, olhar para Jesus e dizer, eu creio que verdadeiramente o Senhor é Filho de Deus. Porque não existe mais barreira para você viver esse relacionamento com Deus. Eu queria terminar voltando com a pergunta que eu fiz no começo. O que a cruz representa para você?
O que você sente quando você olha para a cruz? Meu amigo, minha amiga, todo dia é dia de se arrepender e se entregar de novo para Jesus. Todo dia é dia de proclamar: realmente esse homem é o Filho de Deus. Ele é o meu Senhor e o meu Salvador. É por isso que nós podemos cantar: se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu queria terminar essa mensagem convidando você a se colocar diante da cruz, diante de Jesus, diante daquilo que ele realmente significa para você. Que a gente pudesse orar, dizendo para ele o que realmente significa esse símbolo na nossa vida. Eu queria convidar um grande nome do evangelismo mundial para nos ajudar com esse significado e com uma oração de entrega. Ore com ele. Vamos orar todo mundo junto com Billy Graham e nos entregar mais um dia e mais uma vez para o senhorio daquele que realmente é o Filho de Deus. There is no other way of salvation except through the cross of Christ. Jesus said, I'm the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father but by me. The only way to the Father, Father God, is through his Son, Jesus Christ. Now, why Jesus? He's the only one that was born into this world without sin. But more than that, he was the righteous one. And when you come to him, you're clothed in his righteousness. God no longer sees your sin. He no longer sees your own heart. He sees Jesus. Now, I don't understand all about it. There are many things about the cross and about salvation that I do not understand. And I'm not told that I have to understand it all. I'm told that I'm to believe. And anybody can believe. A blind man can believe. A deaf man can believe. An old person can believe. A young person can believe. And that word believe means commit. I commit my life totally to him. Jesus Christ from the cross says, I will save you, I will forgive you, I will change you, I'll make you a new person if you come to the cross by repentance and faith. Come to Christ. When you come to Christ, you come by the way of repentance. Repent means to change your way of living and turn from your sins and turn to Jesus Christ and say, I'm a sinner. I need forgiveness. And I know that you're the only one that can change me. Home went dark that violent day. The whole earth quaked at love's display. 3 days silent in the ground, this body born for heaven's crown. But on that bright and glorious day, heaven opened up the grave. He's alive and risen indeed. Praise him, God, God's mercy free.
the Bible says, in spite of our rebellion and rejection, God loves you. He loves you so much that he gave his son to die for your sins. And when Christ died on that cross, he became guilty of lying. He became guilty of slander. He became guilty of jealousy. He became guilty of the most filthy, dirty sins. Christ took the hell that you and I deserve. Now God said, receive him, believe in him, put your trust and your confidence in him, and I will forgive your sins, and I will guarantee you eternity in heaven. It's all yours, and it's all free. All you have to do is receive it. Today, I'm asking you to put your trust in Christ. I'm going to ask you to pray this prayer, sentence by sentence, after me. Dear Heavenly Father, I know that I'm a sinner, and I ask for your forgiveness. I believe you've died for my sins and rose from the dead. I turn from my sins. I repent of my sins. I invite you to come into my heart and life. I want to trust and follow you as my Lord and Savior. In Jesus' name, amen. He's alive. I've given my life not to a dead Christ, but to a living Christ. And he's given me a song to sing. He's given me a flag to follow. I have reason for existence. I know where I've come from. I know why I'm here. I know where I'm going. Do you? Que coisa linda, não é? É maravilhoso a gente poder pensar nesse significado, pensar em quem Jesus é, pensar o que ele significa para nós e nos render de novo. Nos render de novo. Vamos orar para a gente terminar esse culto, todo mundo junto aos pés da cruz e celebrando o perdão, a graça, a salvação, a misericórdia que nos alcançou. Vamos fazer isso juntos? Senhor, aqui está a tua igreja. Aqui está o teu povo. Nós estamos diante do Senhor, diante da tua cruz. E nós queremos cantar, nós queremos contar, nós queremos viver a mensagem dessa cruz por onde quer que nós estivermos. Nos ajuda, Senhor, porque é tudo ou nada. E nós escolhemos o tudo ao Senhor. Nós escolhemos, ó Pai, nos entregar. Nós escolhemos nos render, nós escolhemos olhar para a cruz e olhar para o Senhor na cruz e dizer: o Senhor verdadeiramente é o Filho de Deus, o nosso Deus, o Senhor das nossas vidas, o Salvador da nossa alma. Muito obrigado por esse prazer e privilégio que temos em te servir, Senhor. E agora, meus amigos, minhas amigas, recebam a bênção de Jesus, do nosso Senhor, para poder vivermos, para podermos viver tudo isso que nós acabamos de ouvir. Igreja da Vila, Igreja de Jesus, que a graça do nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a presença do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo esteja sobre nós, hoje e sempre. Amém. Meus amigos, que Deus abençoe muito a sua semana, que Deus possa trazer essa mensagem de forma vívida nessa semana que nós chamamos da semana que antecede a Páscoa, e que você possa espalhar essa mensagem de amor, essa mensagem tão bonita, por onde quer que você vá. Que Deus te abençoe muito, vamos estar juntos, vamos estar orando, temos os nossos grupos pequenos durante a semana, e que Deus esteja com cada um de nós. Fiquem com Deus, um grande abraço. Nas profundezas do mar.
was fading.